Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Instituto Monitor. Nosso assunto de hoje é folha de pagamento. Os tópicos a serem abordados nessa aula são folha de pagamento, os encargos dos empregados e os encargos das empresas. Ao término desta aula, você deverá ser capaz de conhecer as peculiaridades da composição da folha de pagamento, compreender as necessidades legais e fiscais para a composição da folha de pagamento, entender os cálculos e controles para a elaboração da folha de pagamento. Folha de pagamento. O artigo 225 do Decreto 3048 de 1999 determina que a empresa seja obrigada a elaborar mensalmente a folha de pagamento da remuneração paga, devida ou creditada a todos os segurados a seu serviço. Então, existe a obrigatoriedade legal de que essa folha de pagamento seja feita, registrada, calculada e sirva como demonstrativo para qualquer tipo de fiscalização, inclusive dos empregados envolvidos. A folha de pagamento, obrigatoriamente, deverá conter as seguintes informações: o nome do empregado, as vantagens discriminadas, tudo aquilo que o empregado tem direito a receber, os descontos discriminados, as obrigações dos empregados. Então, a folha de pagamento vai demonstrar todos os direitos e todas as obrigações que todos os empregados possuem. E o valor líquido, efetivamente, que deverá ser pago a todos os empregados. Um exemplo da folha de pagamento. Nós temos lá o nome do funcionário, o benefício que ele vai receber. A folha de pagamento, dentro da normalidade, ela é feita no período de um mês, período de 30 dias. Então eu tenho lá a relação dos funcionários, os salários de cada um desses funcionários, o INSS, que é obrigação do funcionário, o imposto de renda retido na fonte e o salário líquido. O INSS empregado, ele possui uma tabela que é elaborada pelo Instituto Nacional de Seguridade Social e que sofre reajustes anuais, porque a base dessa tabela de incidência de INSS nos salários é o salário mínimo ou o teto de contribuição existente hoje na Seguridade. Então eu tenho que o José da Silva, com um salário de R$900, incide sobre esse salário 8% do INSS. Portanto, desse salário de R$900 será deduzido o valor de R$72. Pegamos lá o último da relação, o Roberto Carlos. O salário dele é R$5.900. Então veja que o cálculo, a incidência, a alíquota incidente sobre esse valor é de 11%. Mas você verifique que esses 11% ele não é calculado sobre os 5.900, que é o salário do Roberto Carlos. Mas ele é calculado sobre o teto de benefício pago pelo INSS, que nesse exemplo, nesse momento, é R$ 5.531,31. E vai ser retido do Roberto Carlos R$ 608,44. Então, nenhum trabalhador brasileiro ele tem uma retenção de INSS, não importa o valor do seu salário nominal. Nenhum dos funcionários brasileiros tem uma dedução de INSS acima de 600, nesse exemplo aqui, acima de 608,44. Por quê? Se todos os funcionários, todos os empregados brasileiros fossem se aposentar hoje, o teto que cada um poderia receber é de R$ 5.531,31, independente do salário existente para cada um. Essa é a regra da Seguridade Social no Brasil. E aí nós temos os encargos do INSS para cada faixa salarial. Isso está valendo, né, a partir de 1º de janeiro de 2018. A partir de janeiro de 2019, essa tabela vai sofrer uma alteração. Então, até um salário de R$ 1.693,72, a alíquota de INSS a ser retida é de 8%. De R$ 1.693,73 a R$ 2.822,90, a alíquota é de 9%. E de R$ 2.822,91 até R$ 5.645,80 é de 11%. Outra obrigação dos empregados e que vai ser retido pela empresa através da folha de pagamento é o imposto de renda retido na fonte.
Então, o José da Silva, que tem um salário de R$900, ele é isento do imposto de renda. E aí o Carlos José, o José Carlos, o Antônio da Silva e o Roberto Carlos, de acordo com o salário recebido, ele sofre uma alíquota do imposto de renda sobre esse salário e que é descontado e retido pela empresa e que vai repassar isso para a Receita Federal. Então temos lá o Carlos José, que recebe R$2.200 por mês, é aplicado sobre esse salário uma alíquota de 7,5%, que daria um valor de R$165. Desse valor de R$165 é deduzido um valor de R$142,80, que refere-se ao valor isento desse salário de 2.200. E aí vai haver uma retenção do Carlos José de R$22,20. E aí isso acontece em cada uma das faixas salariais. Então existe uma parcela isenta para o imposto de renda do salário e que é considerado no cálculo do imposto de renda nas demais faixas ou nos demais salários existentes. A tabela do imposto de renda, vigente a partir de 1º de janeiro de 2018, possivelmente a partir de 1º de janeiro de 2019 haverá uma alteração nessa tabela ou não, aí vai depender do que a Receita Federal vai determinar. Então nós temos lá as faixas salariais e as alíquotas de imposto de renda aplicadas em cada faixa salarial. Então até 1903,98, o empregado ele é isento de imposto de renda. De 1903 a 99 a 2.826,65, a alíquota de 7,5%. De 2.826,66 a 3.751, 15%. De 3.751,06 a 4.664,68, 22,5%. E acima de 4.664,68, 27,5%. Do valor calculado com essas alíquotas, é deduzido em cada faixa salarial a parcela que seria correspondente ao montante que é isento do imposto de renda. O INSS, ele cobra dois valores relativos à folha de pagamento. O valor que é a obrigação do empregado e o valor que é uma obrigação da empresa e que deve ser recolhido. A empresa calcula, retém da folha de pagamento do empregado e repassa ao INSS. Além desse valor, que é competência do empregado, existe o INSS, que é competência da empresa. E essa tabela demonstra o montante desse INSS. Então, na realidade, esse valor não se refere somente ao INSS. A parcela que vai ser repassada para o INSS é de 20%. Aí existe um percentual de seguro de acidente de trabalho, salário e educação, o INCRA, o SESI, o SENAI e o SEBRAE. Aí, SESI, SENAI, SEBRAE vai depender do tipo de atividade da empresa. E o montante, e aí o fundo de garantia, que também é uma obrigação da empresa, aí não tem parcela a ser deduzida do empregado, a empresa que é obrigada a recolher em contas individuais dos empregados o montante referente ao fundo de garantia. Então, uma obrigação da empresa sobre folha de pagamento é de 35,8% ao mês. Outros encargos que a empresa tem e que é preciso se calcular para se apropriar contabilmente, que são os valores correspondentes às férias. Então é feito um provisionamento sobre cada período que o empregado presta de serviço à empresa e adquire o direito a 1/12 de férias. Então eu tenho lá o valor referente a 1/12 do salário, 3.100. Sobre esse 1/12, existe 1/3 do abono de férias. E em cima desses dois valores, o valor de 1/12 das férias, 1/12 de 1/3 do abono de férias, é aplicado a alíquota de 27,8% referente ao INSS e os terceiros e os 8% do fundo de garantia. Então a empresa precisa, nesse exemplo de empregado que vai dar 1/12 do salário de 3.100, ela precisa fazer um provisionamento, porque efetivamente é uma despesa que já ocorreu e que vai ser paga futuramente, dentro da competência do mês, no montante de R$ 5.612,93. O outro encargo da empresa é sobre o 13º salário. Então é feito uma provisão de 1/12 do salário do funcionário,
aqui pegando o exemplo também daquele que tem R$ 3.100 como 1/12, calcular sobre esse 13º também a alíquota do INSS de 27,8% e o fundo de garantia de 8%. E aí, além do provisionamento das férias, existe o provisionamento do 13º. E aí nós temos um exemplo da folha de pagamento como um todo. O salário bruto, o INSS competência do empregado que vai ser deduzido, o imposto de renda retido na fonte do empregado que também está sendo deduzido e o salário líquido, que é efetivamente aquilo que o funcionário vai receber ao final do mês, dentro dos períodos determinados pela legislação, no último dia do mês ou no 5º dia útil do mês subsequente. Chegamos ao final de mais uma videoaula do Instituto Monitor sobre folha de pagamento. Espero que tenham gostado, frequentem nossas redes sociais e até a próxima.